A lei que estabeleceu cotas para os negros no serviço público vence neste ano, mas o Senado está discutindo um projeto que renova esse instrumento de inclusão. A proposta, já aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, amplia de 20% para 30% as vagas destinadas aos negros nos concursos públicos da Administração Pública Federal. Nós vamos conversar sobre as cotas com a diretora de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Laila Daniele Pedreira Carvalho. Laila, muito obrigado por ter vindo. Antes da gente falar desse projeto que traz uma série de inovações, eu queria conversar com você sobre a lei que existe hoje, que está vencendo. Essa lei é de 2014, completa 10 anos. Quando ela foi promulgada, já se estabeleceu um prazo de vigência de 10 anos. Qual a avaliação que vocês fazem dessa lei para aquilo que ela tinha como objetivo e por que é necessário renovar, fazer outra lei? A Lei 2.990, que é essa lei que tem um prazo de vigência agora até junho de 2024, ela avança no sentido de problematizar a falta de representatividade da população brasileira no serviço público, né? Então, ela aponta para a gente a necessidade de que se problematize a estrutura da gestão pública, sobretudo no nível federal, mas com possibilidades de que estados e municípios adiram também a esse modelo de cotas no serviço, né, nos serviços públicos dos entes subnacionais. Então, ela indica essa necessidade da importância de a gente ter uma diversidade na conformação do serviço público, e ela promove também a entrada de um número maior de servidores negros e servidoras negras também. No entanto, ela avança de maneira muito tímida nesse período, por alguns fatores que as pesquisas apontam, né? Então, a gente tem uma pesquisa da ENAP que foi realizada no período de 2019 a 2021 para entender a efetividade da implementação da lei. E o que a gente percebeu o que se percebeu nesse estudo é que você tem um avanço bem importante, então você tem entrada de cotistas nesse período, mas um número pequeno na evolução do estoque de servidores, né? Então você tem um aumento de 2% durante o período de implementação da lei, né, entre 2014 e 2021, mas se faz um comparativo de 2013 e 2021, e o que a gente tem de avanço nesse período são um total de 2% de servidores negros, de entrada de novos servidores negros. Vocês sabem por que esse avanço teria sido ainda tímido? Sim, a gente tem algumas dificuldades de implementação da lei. Então, por um lado, a gente tem um processo de fracionamento que os órgãos fazem. Então, em vez de eu abrir um processo seletivo para 100 vagas, eu abro para uma vaga num estado, uma vaga em outro estado, ou uma vaga em um departamento, no caso das universidades, e aí eu vou fracionando essas vagas, o que não permite a implementação da lei, né? Que ela previa inicialmente a cada 3 vagas, uma deveria ser destinada a cotistas, né, a servidores negros, a pessoas negras que estão pleiteando essa vaga. Então, você tem, por um lado, o fracionamento. Ao longo desse período de vigência da lei, sobretudo entre 2016 e 2021, o que a gente tem é um processo de inexistência de concursos. Então, durante o período que a lei está vigendo, a gente não tem concursos sendo realizados, então a gente não tem a contratação, então a lei não é implementada. Por outro lado, a gente também teve uma demora dos órgãos em implementar nos seus processos seletivos a lei por diversas dificuldades de entendimento, o que a ADC de 2019 vai resolver, né? A ADC 41. E, nesse sentido, a gente tem esse período de implementação da lei que é dificultada por conta desse processo, né? Então, você tem diferentes fatores que atrasam, de fato, a implementação da lei e que apontam para a necessidade de que ela seja uma lei que seja renovada, porque ela teve efeito, em que pesem todas essas dificuldades, mas ela tem efeitos limitados, né? Por conta exatamente dessa dificuldade inicial de que ela seja implementada. Bom, a nova lei, né, aquela que está sendo debatida no Senado, que já foi aprovada em uma comissão, ela traz algumas mudanças, algumas inovações que eu queria que você comentasse. A primeira delas é que ela aumenta de 20% para 30% o número de vagas destinadas a pessoas negras. Por que esse aumento? Qual a avaliação de vocês sobre esse aumento?
Bom, então, o projeto de lei que foi apresentado, ele foi feito baseado em uma série de estudos e busca o aprimoramento da lei, né? Então, o debate da ADC 41 aponta para algumas limitações e também dá alguns direcionamentos no sentido dessa implementação, que esse projeto de lei que está sendo discutido no Senado, ele já incorpora essas necessidades de aprimoramento que estão tanto presentes nesse debate, que foi feito no contexto do STF, quanto também as pesquisas que foram feitas sobre a lei. Então, esse é um texto que está pensado nesse sentido de garantir que a lei tenha maior efetividade, né? O aumento de 20% para 30% está baseado, sobretudo, nessa demora que a gente teve ao longo desses 10 anos de vigência da lei, e esse avanço muito tímido em relação à população negra no Brasil. Então, se a gente pensa que a gente tem uma população de 56% de pessoas autodeclaradas negras e a gente tem no serviço público ainda um número que está aquém dessa parcela de representatividade, a gente tem que avançar no sentido de garantir que essa burocracia se torne representativa. E como a gente teve esses primeiros 10 anos uma implementação muito menor, né, do número. Então, a gente tinha um objetivo de 20% entre 2014 e 2024. Essa pesquisa da ENAP mostra que, durante esse período em que a lei foi vigente, os concursos que foram realizados, nenhum deles conseguiu, de fato, chegar a implementar as 20% de cotas por problemas diferentes, né, pela dificuldade de cálculo, pela falta de permanência das pessoas ao longo do certame, né? Então, a ideia de aumentar de 20 para 30 é tentar reduzir o tempo em que essa lei também fica vigindo, no sentido de que a gente, então, alcança o nosso objetivo de representatividade da população negra no serviço público e aí perde a necessidade de que a gente mantenha a ação afirmativa em funcionamento, né? Então, a gente quer um pouco reconhece as dificuldades que a lei estava tendo para sua implementação e, ao mesmo tempo, garante que a gente tenha melhores resultados, acelere o resultado dessa lei de representação. Bom, o projeto de lei que foi apresentado pelo senador Paulo Paim, ele traz uma outra inovação também em relação à lei que ainda está vigente, que é destinar dessas vagas da cota 50% para mulheres negras. Uhum. Qual a avaliação de vocês sobre essa mudança? Bom, a gente tem diferentes pesquisas, tanto da ENAP quanto números do Observatório Pessoal do MGI, que apontam que a gente tem uma subrepresentação de mulheres negras, sobretudo nos cargos mais elevados dentro da administração pública. Então, a necessidade de que a gente tenha vagas específicas para convidar essas mulheres a participarem desses processos seletivos e, no decorrer da carreira, conseguirem ir avançando nessas carreiras que elas escolherem, é algo que é importante e é urgente, considerando a necessidade de que a gente tenha diferentes perspectivas de mundo na elaboração de políticas públicas, no acompanhamento dessas políticas públicas. Então, a ideia é que a gente dê visibilidade a essa subrepresentação de gênero, que afeta mulheres brancas e mulheres negras, mas tem nas mulheres negras um ponto de sensibilidade maior, considerando que essas mulheres estão, de fato, ausentes das carreiras, sobretudo de carreiras mais nobres dentro da administração pública federal, né? Então, a gente tem poucas mulheres negras nos espaços da diplomacia, da Procuradoria Nacional. Então, esses são espaços de chamar também essas mulheres a ocuparem esses lugares e garantir a presença delas nesse espaço de construção do Estado brasileiro também, né? Correto. O projeto, ele diz que negro é aquela pessoa que se autodeclara parda ou negra, né? Como é também nas cotas na universidade. Mas ele traz uma inovação em relação à lei atual, que é a submissão ao procedimento de confirmação. Ou seja, a pessoa se declara negra ou parda e isso vai ser confirmado. Como é que é? Como é que seria esse processo de confirmação? Certo. O Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei vigente desde 2010, ele considera pessoas negras as pessoas pretas e pardas, né? Todo mundo que se autodeclara pretos e pardos no contexto da população brasileira é agrupado nessa categoria negras, né? Que tem, então, a importância de ter essa questão da representatividade. Então, a soma de pretos e pardos no Brasil chega a
a esse somatório de 56% da população. E são categorias que o IBGE tem usado ao longo de muito tempo. Então, a gente tem um acumulado estatístico de dados sobre esses grupos populacionais. O que importa no sentido de que os estudos sociológicos têm demonstrado que pretos e pardos têm acesso a diferentes... têm a garantia de seus direitos prejudicados no contexto da sociedade brasileira, né, fruto dessas desigualdades raciais. A implementação da lei de cotas nas universidades e também no serviço público, né, foi constatada uma série de dificuldades ou de fraudes a essa declaração, né? O que também, dentro dos estudos feitos sobre a implementação das cotas das ações afirmativas, tanto nas universidades quanto no serviço público, alerta para a necessidade de que a gente tenha maior atenção a essa autodeclaração, né? Então, as bancas de confirmação da autodeclaração são desenhadas no sentido de reduzir essas fraudes, né? Então, de evitar que pessoas que não são sujeitos da política acessem esses espaços, essas cotas reservadas, né? Então, a gente tem sujeitos da política que seriam essa população preta e parda no Brasil e que elas são sujeitos da política porque a gente reconhece que na estrutura de organização da sociedade brasileira existem vieses raciais que prejudicam o acesso dessas pessoas a certos espaços, né? Então, a confirmação da autodeclaração tem essa função de barrar possíveis pessoas que queiram fraudar esse processo da política pública, né? Então, e minar também os efeitos da política pública na sua totalidade. Ou seja, o fenótipo também vai ser considerado, a aparência. Isso. A gente percebe que, por exemplo, nas cotas da universidade, algumas universidades têm a banca para essa confirmação, outras não têm. Sim. No caso desse projeto de lei para a lei das cotas, isso está definido em lei, que essa banca tem que acontecer e que o candidato tem que se apresentar para essa confirmação. Exatamente. E também abre a possibilidade de que os órgãos e as bancas tenham uma regulação dentro desse processo de formação, da sua organização, mas reconhece a importância do trabalho dessas bancas de confirmação da autodeclaração, exatamente para garantir que a lei seja aplicada a pessoas que são sujeitos de direito da política, né? Então, atualmente, sem a existência da previsão das bancas de confirmação de autodeclaração na lei que é vigente, a gente tem algum tipo de insegurança jurídica, né? Então, pessoas que questionam a efetividade ou a validade dessas bancas, ainda que a gente tenha a decisão da DC 41 que garante e prevê a necessidade de que essas bancas aconteçam, a gente ainda tem processos de questionamento das bancas, o que é também um problema. Então, nesse sentido de aprimoramento da lei, a presença das bancas de confirmação da autodeclaração no texto da lei dá maior segurança jurídica para que essas bancas atuem e, junto com as regulamentações que já existem, feitas pelo governo federal, você garante que o nível de judicialização ou os problemas decorrentes da atuação dessa banca sejam minorados. O projeto de lei que está sendo debatido no Senado, ele prevê, inclusive, que a pessoa que fraudar né, o concurso, ou seja, se declarar pardo ou preto e a banca considera que não é, pode ser punida e, inclusive, processada. Isso é encaminhado para o Ministério Público. Exatamente. Então, atualmente, um dos problemas que a gente percebe em relação à implementação da lei, sem uma previsão legal da necessidade dessa confirmação da autodeclaração, é que as pessoas que usam de má fé no processo de autodeclaração, elas não têm nenhum tipo de ônus em fazer isso, né? Então, o que a lei propõe é que essas pessoas que tenham agido de forma a prejudicar o funcionamento da política tenham, sim, algumas penalidades, como para além da eliminação do concurso, mas também enfrentar outro tipo de
de controle, de sanção nesse sentido, para que ela entenda que existe ali naquela política um interesse do poder público no sentido de reduzir essas desigualdades no contexto do Estado brasileiro. Você, no início da nossa conversa, quando fazia uma avaliação da atual lei, que já tem 10 anos, destacou que há o problema do fracionamento. Sim. Aqueles concursos que têm um número de vagas menor que 3, eles acabam não abrindo para a possibilidade da cota de negros. Nesse projeto de lei que está sendo discutido agora, isso seria solucionado? A gente prevê algumas formas de que esse fracionamento tenha uma menor efetividade, né? Então, no sentido, antes a gente previa a cada 3 vagas, uma vaga seria reservada para cotista. Nesse projeto a gente tem a previsão de cada 2 vagas, a gente tenha uma vaga reservada para cotistas. A gente também prevê, tanto para os concursos públicos quanto para os processos seletivos simplificados, todas as vagas, né, durante toda a validade do concurso, elas tenham a aplicação dessa proporcionalidade. Isso porque muitas vezes os órgãos aplicavam a lei de cotas no momento da chamada principal do concurso, mas não faziam a mesma coisa para o cadastro de reserva, ou caso abrissem novas vagas, você não tinha a convocação de servidores aprovados entre os cotistas para essas novas vagas. Então, nesse sentido, a gente garante que, ainda que o concurso apresente um número menor de vagas, a gente tenha esse controle da presença dos cotistas ao longo de todo o processo de convocação. A gente tem também a previsão da existência de bancas que vão regulamentar de maneira específica, considerando elementos específicos, seja do concurso, seja de onde ele esteja realizando, para dar a segurança jurídica também no momento de que as universidades tentam, né? As universidades são um caso exemplar desse processo de fracionamento, então muitas têm optado por juntar todas as suas vagas, fazer sorteios, determinar vagas que são direcionadas diretamente para servidores negros, e isso tem acontecido dentro das universidades ainda sem um lastro de amparo legal, né? Então, na lei também se prevê a necessidade de regulamentação específica, né, a depender dos órgãos, que também garante uma segurança para os concursos que aconteçam, tentando evitar esse processo de fracionamento e não aplicação da lei. Bom, a lei, o projeto de lei, a lei atual e o projeto de lei que está sendo debatido no Senado, eles estabelecem cotas no âmbito da administração pública federal, sim, incluindo aí empresas públicas, fundações e tudo mais. Você acredita que a aprovação ou a renovação desta lei, falando apenas da administração federal, pode ter impacto também nos estados, nos municípios, de forma que outras leis sejam criadas no âmbito dessas unidades da federação? Sim, a gente tem já um exemplo com a Lei 2.990, que você tem estados e municípios adaptando a lei, tanto para a sua legislação estadual e municipal, estão aplicando a lei de maneira localizada, o que então gera esse processo indutor que é importante, de a gente problematizar isso em nível federal e isso também sendo internalizado nos entes subnacionais. Então, ela tem esse potencial de favorecer ou de fortalecer esses espaços de discussão nos entes subnacionais, o que para a gente também é um avanço, considerando que a gente coloca esse debate sobre a desigualdade na organização da burocracia em todos os seus níveis, né? Então, ela tem esse potencial e a Lei 2.990 foi replicada em alguns estados e municípios também em todo o país. Então, sim, a gente acredita que ela tem esse potencial de induzir novas adesões a esse debate. Em março do ano passado, o presidente Lula ele editou um decreto estabelecendo que 30% dos cargos do governo, da administração federal, cargos de chefia, deveriam ser destinados a pessoas negras. Esse decreto está surtindo efeito e é importante também esse tipo de ação que independe de uma lei? Uhum. Ele surte efeitos em direções interessantes, assim.
Então, a gente não tinha no Serviço Público Federal dados precisos sobre a autodeclaração de servidores negros, né? Então, com a implementação do decreto, a gente tem uma mudança na estrutura do sistema de pessoal, em que a gente passa a ter esse dado como um dado obrigatório. Então, agora todos os servidores públicos federais têm a sua autodeclaração de raça-cor, né, nesse sistema de pessoal do governo público, da administração pública federal. Isso é um avanço porque a gente consegue, então, entender como está organizada a administração pública federal nesse sentido. Então, ele tem esse efeito não previsto inicialmente, mas que é positivo porque ele dá essa dimensão. A possibilidade da gente ter estudo sobre como está organizado o Serviço Público Federal e, ao mesmo tempo, permite a gente entender melhor como estão distribuídos esses cargos comissionados. Então, a gente tem um avanço no sentido de ampliar a presença de servidores negros, né, em cargos comissionados de menor estatura, então, que são os cargos mais baixos na hierarquia, e acende alguns alertas sobre a necessidade de maior representação de pessoas negras nos cargos mais altos da administração pública federal, né? Então, a gente tem um sentido bastante positivo de ocupação, né, da completude desses 30% previstos nesses cargos mais baixos, mas ainda tem alguns órgãos que precisam avançar, como, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, a própria Procuradoria da Fazenda, que precisam ainda avançar na presença de servidores negros nesses espaços. E, subindo um pouco mais nessas hierarquias, a gente tem um número maior de órgãos que ainda precisam avançar no sentido de ter uma maior representação de servidores negras e negras no seu mais alto escalão. Mas a gente tem uma preocupação colocada para a gestão de pessoal desses órgãos, no sentido de que precisamos, então, fazer avançar a presença desses servidores nas carreiras. Junto com isso, a gente tem um outro movimento feito na administração pública federal, que é a oferta de cursos específicos de formação de lideranças negras, o que fortalece esse decreto e também fortalece a possibilidade de ascensão desses servidores na carreira. Nós sabemos que na iniciativa privada, estamos falando aqui do serviço público, mas na iniciativa privada essa desigualdade também se reflete. Sim. Temos muito menos negros empregados, inclusive, muitos menos negros em posições de destaque, de chefia. Como é que as políticas públicas, não só essa, mas outras, podem ter reflexo também no mercado de trabalho privado? Sim. Essa discussão, como eu falei anteriormente, tem um papel de induzir esse debate em termos das desigualdades raciais no Brasil, né? Então, a gente tem a administração pública federal, que ainda não é a principal empregadora, longe disso, né? Mas você tem um caso de discussão sobre a importância dessa representação, no sentido de que a gente está buscando mais eficiência do serviço público, né? Então, existem pesquisas que apontam que serviços públicos mais diversos são mais eficientes no sentido de que conseguem se apropriar melhor das situações das políticas públicas que estão colocadas, né? São também mais inovadores. Então, você tem uma série de ganhos no sentido da presença de uma diversidade ampla dentro desses espaços de empregabilidade, que também pode se refletir, a gente deseja que se reflita no processo de contratação das empresas, né? Então, esse é um espaço de a gente começar a refletir da necessidade de que a gente tenha representação da população negra, indígena e quilombola em outros espaços também. Então, a gente tem exemplos, né, de empresas que têm discutido de maneira mais sistemática nos seus programas de trainee, nos seus programas de organização das carreiras de liderança também, da presença de pessoas negras, também empreendedores negros que vêm problematizando a necessidade de que a gente tenha maior representação e que tenha garantia de financiamento e de apoios, né, também de políticas públicas de diferentes naturezas, no sentido de fazer avançar a presença negra nesses espaços de inovação, criação e também de ganhos, né, de produção de riqueza, né? Então, acho que são espaços da gente induzir o debate e aprofundar a necessidade dessa percepção de que a gente tem que avançar
numa redução das desigualdades raciais que estão colocadas há tanto tempo no nosso país. Lália, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Ronaldo. Nós agradecemos também a você que nos acompanhou. Essa entrevista e todos os programas da TV Senado estão disponíveis para você rever e compartilhar lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, porque você vai ter acesso a todos aqueles conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.